Olá, meu nome é Ângela Lianati e você está no meu canal Ao Sol no Quintal. Seja muito bem-vindo. O vídeo de hoje é um vídeo que eu vou fazer com muito carinho para apresentar para vocês o escritor capixaba Ezequiel Ronque Neto. Ezequiel Ronque Neto hoje ele é procurador da Justiça inativo e foi também professor do curso de Direito em 2 universidades no Espírito Santo. Ele é casado com a professora também aposentada e artista plástica Jael. Ele tem um casal, o Jael e o Ronque, assim que ela o chama. Eles têm um casal de filhos, 5 netos e um bisneto. Um dos netos do senhor Ezequiel é o Luiz Guilherme Risso, que eu conheci aqui no YouTube. E aí nós fizemos um contato mais próximo, assim, nós diminuímos a distância. E isso resultou em um encontro no Espírito Santo, agora no final do ano passado e no início desse ano, onde eu estive, e uma visita, né, ao senhor Ezequiel. Conheci a artista plástica Ivanice, que está ilustrando a obra do Luiz Guilherme Risso, mas isso eu vou falar numa outra oportunidade. E ele me levou para conhecer o avô. Eu já havia citado o senhor Ezequiel aqui quando a Ivanice me mandou um livro dele de presente, que ela fez a arte também da capa e da contracapa. E eu li o livro, fiquei maravilhada e disse aqui mesmo no YouTube: senhor Ezequiel, eu quero lhe conhecer. E ele me recebeu. E eu sou muito grata por isso, porque eu fui recebida com pompas e honras. Eu fiquei tão feliz. Então, assim, depois que eu conversei com o senhor Ezequiel, eu fiquei me perguntando por que é que ele não se popularizou, por que ele não criou fama como escritor. E ele, muito tímido, nem soube me dizer isso, ele lançou 5 livros, né? E são muito bem escritos. O seu Ezequiel é quase 90 anos, ele é dono de uma lucidez impressionante. É uma pessoa assim que eu me fiz de educada e falei, não, tá na hora de ir embora da casa dele, porque a vontade que tinha era de ficar ali conversando com ele e conversando sobre literatura, sobre escritos. Então imagina que eu fui recebida numa tarde de verão, uma mesa muito bem posta, a dona Jael toda linda, maquiadinha e aquela comidinha gostosinha ali, ele, né, numa disposição para conversar. Eu fiquei encantada, encantada. E aí eu ganhei os 5 livros que ele escreveu, todos eles autografados. Bom, então deixa eu falar para vocês desses livros aqui que são muito interessantes. O senhor Ezequiel então escreve o primeiro livro, né, que é o Bang Bang do Café, engraçadíssimo, tem assim umas passagens hilárias. E esse aqui foi o primeiro movimento dele como escritor mesmo, ele lançou esse livro aqui. Lógico que ele já escrevia outras coisas, contos, poesias, etc. Mas ele compilou e escreveu esse Bang Bang do Café, inspirado na Guerra do Contestado, e que ele presenciou, né, e viveu muito. O que foi essa Guerra do Contestado? Foi no início do século XX, no norte do Espírito Santo, né, e um pedaço de Minas ali, eles estavam disputando uma área que era muito rica em produtividade de café, era um solo muito, digamos assim, um solo muito bom, né, para o plantio do café, e os 2 estados estavam ali fazendo essa disputa. E isso durou 6 décadas e quase virou um conflito armado. Até que, em 9 de setembro de 1963, o governador de Minas, Magalhães Pinto, e o governador do Espírito Santo, Lacerda Aguiar, resolveram apertar as mãos e deram um fim nessa Guerra do Contestado. Nessa época, os territórios ali disputados, né, Mantena, né, e o São Francisco da Barra, onde o senhor Ezequiel morava. Acho que é isso mesmo, né? São Francisco da Barra. Desculpa. Barra de São Francisco, onde o seu Ezequiel morava. Então ele resolve compilar essas histórias. Lógico, tem até assim umas gravuras. Tem aqui a gravura do seu Ezequiel. Esse livro não existe mais, isso é uma raridade. E ele vai fazendo uns casos, inclusive ele se coloca aqui. Tem até uma figurinha do Luiz Guilherme. Muito bonitinho assim o desenho. E ele se coloca até aqui, num dos contos assim,
com pseudônimo, não vou contar, porque eu não tenho licença para isso, mas é bem bacana, muito legal. E aí, depois disso, ele resolve escrever um livro sobre pedras e sentimentos. Ora, as pedras, elas transmitem ao homem uma ideia de eternidade, por isso que ele resolve homenagear. E ele faz umas poesias. Ele é de uma sensibilidade, de uma lucidez impressionante. E aí, eu fico me perguntando assim, por que o Sr. Ezequiel não se lança para as pessoas realmente conhecerem? Tantas pessoas, né, se lançaram extemporâneas, né, e deixaram a gente conhecer a obra delas depois, como por exemplo o Bernardo Kucinski ou a Cora Coralina, né? Por que não Ezequiel Ronque Neto, né, para a gente conhecer? E ele escreve esse livro aqui de poesia, que é uma coisa maravilhosa. E aí ele faz algumas poesias para essas pedras do Espírito Santo, e são todas muito bonitas. Bom, aí ele faz o Ruflar de Ideias, e esse livro ele é escrito em 2000. Deixa eu dar uma olhadinha aqui nas datas, que eu não tenho muita certeza, mas esse aqui já é de 2005, né? Esse aqui é de 2000. Aí em 2005 ele lança um outro livro chamado Ruflar de Ideias. Agora olha que interessante. Somente o conhecimento liberta. Dentro da civilização, cada um segue o seu caminho ou seu destino. Somos locomotivas, trens vulgares, aprisionados em suas estradas de ferro, rios limitados nos seus leitos, desfiladeiros estreitando vidas num determinismo fatalista, religiões, misticismos, superstições, magias querem romper a realidade com liturgias e promessas vãs. O pensador sente, sabe, que somente pelo voo da filosofia poderá superar os caminhos prisioneiros e sinalizar uma vereda de libertação. Para o homem, até o universo fica guardado no passado. O Sr. Ezequiel é muito lúcido, muito carinhoso. Ele é, nossa, uma delícia de você conversar. As ideias é lógico, né? O Sr. Ezequiel, inclusive, ele foi obrigado a responder por um inquérito policial na época da ditadura militar por causa das suas ideias de esquerda. Um homem muito lúcido. E aí ele escreve esse livro aqui em 2012. E aí eu até marquei um texto aqui, porque esse livro é muito lindo. Ele escreve sobre a mulher que passa. Então a dona Jael disse assim, quando ele estava falando desse livro aqui para mim, ela disse assim, mas olha só, Ângela, onde já se viu? Ele fica lá na praia olhando as mulheres que passam e fazendo poesia para elas. E daí eu falei assim, nossa, dona Jael, olha que coisa maravilhosa, né? Ele fica olhando e as mulheres passam, e ele pensa um monte de coisas sobre cada uma delas. Só a senhora ficou. E aí nessa hora ela olhou para mim e sorriu, ele segurou na minha mão, deu um risinho como que agradecendo e entendendo, né, que eu tinha visto tudo isso aqui de uma forma muito carinhosa, não com o olhar exatamente de ciúmes da esposa, mas que bom que os homens olham para as mulheres e pensam coisas boas, né, poesias, e vê a beleza que passa, e que passa, né? Eu achei isso tão bonito dele, e aí tem uma poesia aqui que eu guardei para mostrar para vocês. Então, essa poesia, A Mulher que Passa, todas elas, né, tem A Mulher que Passa. Vai silenciosa em si mesma, com a face neutra, sem o brilho da felicidade nem a dor do sofrimento. Andando lenta pelas ruas, o seu corpo revela, na contração e na distensão dos músculos, uma ansiedade de amor ainda não conhecido, todavia ansiosamente desejado, no recôndito da alma amorosa. Gente, ele é muito fofo, esse Ezequiel, coisa mais maravilhosa do mundo. E aí ele foi e me deu mais esse livro. E, por último, o livro que eu já tinha recebido da Ivanice, recebi dele também, só que dessa vez carinhosamente autografado para mim. Então isso aqui é uma relíquia, e vai falar sobre os imigrantes do Araguaia, e que muitos deles assim fizeram parte da família dele, e ele fala, é uma parte muito tocante, eu já falei desse livro, e como
um olhar assim amoroso para o imigrante que deixa tudo, deixa sua terra, sua cultura, seus amigos, seus costumes e vem começar a vida, né? E é tão difícil, né? Quando você é estrangeiro. Eu mesma me acho estrangeira onde quer que eu vá. Então eu sei que quando você é também um imigrante, né? Como é difícil você abandonar tudo, né? Eu só sou estrangeira, mas os imigrantes abandonaram tudo, não abandonam não. E aí, tem algumas histórias assim que são muito interessantes, né? Uma delas, e que eu fiquei sabendo, que é bem bacana, é que o pai, né, do seu Ezequiel Ronque, o seu Carlos Ronque, ele salvou muita gente na época. Imagine que na época em que ele vivia, né, muitas cobras picando as pessoas ali nas plantações de café, e as pessoas matavam essas cobras porque elas matavam as pessoas. E aí o que ele fez? Ele foi até o Instituto Butantan de São Paulo aprender a tirar, a separar, tirar o veneno, né, para fazer o soro. Então ele voltou, conversou com as pessoas, conscientizou e ensinou a não matar a cobra, mas pegar essa cobra, guardar num vidro, e aí eles colocavam no trem que ele era despachado para São Paulo, dentro de uma caixa, né, e até o Instituto Butantan. A cada 4 cobras, eles recebiam uma ampola de soro, e isso salvou muita gente. Né? Então o seu Carlos Ronque não era exatamente um cientista, mas era uma pessoa. Então é para você ver o olhar humanitário dele, esse berço em que foi criado o seu Ezequiel, um homem de visão, extremamente lúcido, escreve muito bem, tem uma alma muito sensível e eu espero que esse ano, aos 90 anos, ele possa começar um outro livro e nos brindar, agora que ele está inativo do serviço, né, como promotor de justiça, agora ele pode, por exemplo, se dedicar a gente a escrever mais livros. Então esse vídeo é com muito carinho que eu dedico ao seu Ezequiel, não é nenhum escritor famoso, infelizmente, e se você quiser a obra dele, amorosamente, o seu Ezequiel me deu alguns livros, todos eles autografados. Então esse aqui são 6 livros e eu tenho 4 livros sobre o Araguaia, né? Então, eu vou fazer o seguinte, as primeiras pessoas que escreverem para o e-mail que eu vou deixar aqui embaixo e solicitarem enviando o seu endereço, eu vou enviar o livro de presente para você conhecer. Na sequência, você pode me dizer se você quer o livro Transição ou se você quer o livro Recordações de uma Vila. E aí eu envio. Eu não posso mandar os dois para uma só pessoa, que eu gostaria que muitas pessoas conhecessem a obra. E depois, se você puder, disponibiliza o livro para outra pessoa ler e para outra pessoa ler, porque é muito bacana a obra do seu Ezequiel. Eu garanto que você vai gostar. É muito bonita. Então, meu muito obrigada a você que visitou o meu quintal. Muito obrigada ao seu Ezequiel por ter me recebido com tanto carinho, com tanta gentileza em sua casa. Dona Jael, Luiz Guilherme por ter partilhado o seu avô comigo, porque inclusive eu quero dizer, seu Ezequiel, que eu não vou nem esperar um incidente em Antares. Eu já comprei o livro e vou ler esse ano porque ele me incentivou a fazer essa leitura e já me deu uns spoilerzinhos bem ricos do livro. Então, seu Ezequiel, esse livro eu vou ler em sua homenagem. Muito obrigada por todo o carinho com que o senhor me recebeu. Eu espero que a gente tenha outras oportunidades de encontro. Um grande beijo para vocês, muito obrigada e até a próxima.